Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar agora do Flamengo. A manchete do Flamengo é a seguinte: empolgou. Agora com o Felipe Luiz, o Flamengo voltou a brigar por todos os títulos da temporada. O Flamengo agora com uma cara assim de Jorge Jesus. O resultado foi de Tite, mas um futebol intenso, um futebol pra frente, como o torcedor do Flamengo queria. Como o torcedor do Flamengo já estava ali, há algum tempo querendo ver esse Flamengo jogar futebol com vontade. Como diz o Osmar, com tesão. Não é, Vanderlei Nogueira? Não, aquela está de futebol. Vanderlei Nogueira é por aí. Justifica todo esse entusiasmo, essa empolgação ou pé no freio? Tá chegando agora. Eu gostei do Flamengo, tá? Gostei do Flamengo do Felipe Luiz. Mas justifica toda essa empolgação, Vanderlei Nogueira? Bom, primeiro eu quero dizer que eu não sou ombudsman de entusiasmo. Boa. Cada um pode ter a sua dose de entusiasmo que quiser. E eu respeito, tenha atenção. E também não estou estilingando ninguém. Para ficar muito claro aqui. Tá certo? Isso é uma questão de sentimento. Se você se sente muito entusiasmado, acreditando, perfeito. Se você se sente razoavelmente, também, perfeito. Nada contra. A minha opinião é a seguinte: o trabalho do Tite não prosperou no Flamengo. Pronto, é isso. O professor Tite não conseguiu tirar nenhum coelho da cartola. E o elenco do Flamengo, comprovadamente um elenco rico, importante, estrelado, jogou menos do que poderia jogar com técnico ou sem técnico, para ficar bem claro, pelo potencial técnico individual dos jogadores que estão lá. Tá certo? Não estou defendendo a permanência e nem defendi a demissão. A verdade é que não prosperou. E desde o momento que ele chegou com uma boa dose de rejeição. Mesmo sendo um técnico com história, importante, vindo da seleção brasileira, enfim, respeitado de uma maneira geral no país. Não rodou, a coisa lá não rolou. Pronto, então está tudo certo. Mudar o técnico também eu acho natural. 11 treinadores em 5 anos. Não é natural. Não é natural, mas também não é nenhuma coisa inédita no Flamengo. No Brasil. Veja que tem aí uma postagem muito interessante dos grandes clubes com as faces de todos os treinadores que passaram, enquanto está no Palmeiras o Abel Ferreira. 4 anos, não é isso? Nos últimos 4 anos, não é isso? Todo mundo já viu essas postagens por aí, está todo mundo fazendo. É uma postagem muito inteligente, mostrando, né, como funcionou o Palmeiras nos últimos 4 anos, com um técnico e os outros, todos que passaram lá, o rostinho de cada um, para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Bom, antes mesmo de ser técnico oficial do profissional, todo mundo já falava que ele estava surgindo a preparação de alguém que em algum momento seria o treinador oficial do Flamengo. É ou não é? Pela relação dele nos últimos 5 anos, e ele viu, atenção, hein? Ele viu esses 11 passarem. Porque ele chegou quando horas antes estava saindo o professor, a pedidos, o professor Abel Braga. Saiu Abel Braga, entrou o Felipe Luiz para jogar no Flamengo. E ficou todo esse tempo, ele viu A gente está voltando para a rádio, Vanderlei, desculpa te interromper. Agora sim, de volta à Rádio Jovem Pan e toda a rede Jovem Pan News com o nosso bate-pronto desta sexta-feira, fazendo convite, porque amanhã tem rodada tripla do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro para você na Jovem Pan e o Canelada logo após a rodada às 21 horas aqui na Jovem Pan neste sábado. Mas o assunto aqui é Flamengo, o começo de Felipe Luiz começou muito bem, 1-0 e a atuação dele contra o Corinthians, a atuação do Flamengo, do Felipe Luiz contra o Corinthians vem, de alguma forma, despertando assim. A gente acompanhou o nosso Thiago Asmar, o nosso Rodrigo Viga, ficaram entusiasmados, né? Ficaram entusiasmados com esse Flamengo do Felipe Luiz. Vanderlei Nogueira. E os dois citados, o Viga e o Asmar, nunca esconderam que gostariam de ver o Flamengo jogando um bom futebol, entusiasmante. E todo mundo também, lembrando aquela fase de 1 ano do professor Jorge Jesus, que realmente entusiasmou para valer.
né? Todo mundo parava na TV, mesmo não sendo flamenguista, contra ou a favor, para ver um futebol bonito. Isso tudo é verdade, né? E aí se torce para que aquilo volte em algum momento. Aliás, em todos os clubes, já pensou? Seria um sonho dourado. Todo mundo jogando bem daquela maneira. Então, ok. Eu falava do Felipe Luiz e ele começou, saiu, deixou de ser de jogador e foi trabalhar nas categorias menores do Flamengo. Com sucesso. Agradou. E cada vez que tinham um sucesso nessas categorias, vinha aquela conversa que eu acho legal. Puxa vida, poucos conhecem o Flamengo como ele. É um estudioso, garoto, um cara fluente, ele quer ser treinador, abraçou a profissão, tudo legal. E o futuro seria, num determinado momento, ser o treinador do Flamengo. Eu lembro dessas histórias também, e quando lembro do Rogério Ceni, era o mesmo discurso e deu no que deu. Grande ídolo, maravilhoso, fantástico, mas para nós não serve. Ele já ouviu isso lá no São Paulo. Então, o Felipe Luiz. Aí saiu, não deu Tite. Fora das competições. Já distante da liderança. Dificilmente vai ter um sonho de ganhar o título brasileiro. Pressão forte. Período pré-eleitoral. Veja o cenário todo. Demite o Tite. Quem? Numa situação normal, a meu ver, não é informação, é só eu entendo. Numa situação normal, com o tempo e com o poder econômico, o Flamengo iria buscar, entre aspas, o Guardiola. Sai Tite e vem Guardiola. Mas se não fosse processo eleitoral, se fosse com tempo, reta de chegada numa competição, jogos importantes, o cenário seria diferente. Mas se com o tempo ele iria buscar um treinador para dar impacto. Ei, Cristo Redentor, vim aqui só para te ver. Esse é o padrão do Flamengo. Mas aí, próximo, está lá. Tudo isso que eu falei. Estudioso, grande vínculo com o Flamengo, querido pelo grupo, uma contratação fácil de ser feita, emergencial, e que todo mundo gosta. A plateia recentemente aplaudia o Felipe Luiz como jogador. Dificilmente essa plateia vai vaiar o Felipe Luiz, pelo menos num futuro próximo. Então, por que não o Felipe Luiz? Pronto, aí está. E eu torço para que dê certo, eu torço sempre a favor, que dê certo, que ele seja um sucesso. Agora, achar que o Flamengo mudou alguma coisa profunda em algumas horas, é acreditar em varinha mágica, é acreditar em milagre, não é nada disso. A única coisa diferente... Olha, atenção, sabe o que o Felipe Luiz viu no final? Viu na sua estreia? Ele viu o time perder muitos gols, perdeu também com o professor Tite. Não é? Entre outras coisas. Falhas que também aconteceram com o professor Tite. E daí para frente, né? Foi quase igual. A única coisa que mudou para mim... muito entusiasmo em campo. Teve dias em que o Flamengo jogou, foi para cima com o Tite e não conseguiu ganhar. Ou perdeu, ou empatou, ou foi uma vitória apertadíssima. Igual aconteceu na estreia do Felipe Luiz. Tudo isso, igualzinho. A única coisa diferente aí, eu acredito, foi a presença de alguém no banco, aplaudido pelos parceiros. Quando disse depois do jogo que ele sentiu que o time jogou, ou que vários jogadores jogaram por ele, eu acredito nisso. Verdade. Muitos jogadores jogaram pela parceria, pela amizade, pelo companheirismo. E isso é uma coisa boa. Não é crítica, é uma coisa boa. Você tem um time importante, que os jogadores dão aquele algo mais, pelo fato de tentar segurar aquele que está chegando. Eu acho perfeito, não é uma crítica isso. Mas a presença dele foi importante. Agora, o dedo, vamos jogar, é isso, aquilo, aí não dá. Papinho, de que dedo? É só isso que eu queria dizer. Então o elenco do Flamengo sentiu o dedo do Felipe Luiz, é isso que você está querendo dizer? Mas, sente desde 2019, né? O dedo não, mas sentiu, abraço, carinho, sentiu, digamos, a presença dele. A mudança tática, eu concordo com o Vanderlei. Tática, técnica, acho que é muito difícil você dizer. A unha sentiu, o dedo acho que não. A unha do Felipe Luiz deve ter calor, sentido. O toque. Você olha para o banco e está um cara lá que até ontem nós dividimos confidências.
relacionamentos, fora e dentro de campo, mais ou menos... E era jogo Copa do Brasil, Maracanã. Pedrinho, Flamengo-Corinthians. Pedro, mais ou menos a faixa etária. Jogo grande também. Mais ou menos a faixa etária. Sim. Mais ou menos o mesmo perfil. Tem uma série de coisas, né, que se entendem. Talvez tenham falado para ele muitas coisas antes dele ser treinador, aquilo que eu falei, confidências, e a recíproca é verdadeira. Né? Então, eu não estou criticando, eu acho que a presença dele é importante. Agora, dentro de algum tempo, você vai começar a sentir, não, agora sim, agora já tem a participação dele como treinador de futebol. Agora, em algumas horas, puxa vida, vimos um time diferente, confesso, eu ainda não vi. Se aqueles que já tiveram essa sensibilidade já viram, repito, respeito. A parte tática, a parte técnica, não teve tempo realmente para fazer assim uma revolução. Acho que só vai ter tempo mesmo agora na data FIFA, porque o Flamengo já jogou Copa do Brasil, o Felipe Luiz teve basicamente um dia para treinar o elenco, agora já viaja para Salvador, e aí vai ter uma data FIFA e vai ter um tempo mais espaçado para poder trabalhar com esses jogadores, finalmente, o Felipe Luiz. Convocados, inclusive, né? E ter os jogadores convocados. Aí é uma dificuldade para quem treina uma equipe como o Flamengo. Mauro Betting, a sua opinião sobre esse Flamengo do Felipe Luiz, que chegou e empolgou a nação rubro-negra, Mauro? Então, o Felipe agora vai para Salvador, na Fonte Nova, onde ele estreou pelo Flamengo em 2019 com o Jorge Jesus, uma atuação horrorosa, foi 3-0, foi um show do Bahia, das piores partidas daquele momento brilhante, do melhor time que eu vi neste século, no Flamengo, no Rio, no Brasil e na América do Sul. Flamengo de 19, campeão da Libertadores e do Brasileiro. E não podia, por aquela imagem, você achar que o Felipe estava velho, estava desgastado, não ia ser aquele Flamengo, nem o time do Jorge Jesus que virou o que virou. A primeira impressão do Felipe é ótima, né? Com 52 segundos, uma jogada já perigosa contra o Corinthians na quarta-feira, ele jogou melhor do que o time do Tite em 52 dias, para usar o termo, né? E a 1-0 acabou sendo um pouco, não fosse mais uma grande atuação do Hugo Souza. O Felipe, desde, sobretudo, o trabalho com o Simeone no Atlético de Madrid, já se imaginava isso. O próprio Simeone falou à TNT, o Arthur Quesada, que ele chama ele de Luiz, inclusive, que já imaginava pelo interesse, no começo não, mas que o Simeone ficou muito impressionado com o dia a dia do Felipe Luiz, o interesse sobre questões táticas, né? E como o próprio Simeone falou, ele não é um adepto do cholismo, que aliás é diferente, a ideia de jogo do Felipe Luiz é bem diferente da do Simeone, mas ele mesmo, o Felipe, admite que algumas ideias defensivas pegam disso, e qualquer pessoa inteligente, não só como treinador, mas jornalista, qualquer área, você pega coisas de vários profissionais positivas e as negativas, inclusive, você deixa dos caras que você admira e dos caras que você não admira. Eu vou aprender como é que não se faz, e sobretudo para um treinador, no relacionamento. E quem conhece o Felipe, eu conheço, lamentavelmente não conheço tanto como eu gostaria, é só palavras boas para o atleta, agora para o treinador, que já foi campeão até Mundial Sub-20 em menos de um ano no Flamengo, e fez um trabalho muito legal também no Sub-17 rubro-negro, e já se imaginava isso. Quando ele chega ao Flamengo 19, o Felipe um dia vai ser treinador e deve começar aqui no Flamengo. E já começa com a pressão absurda, tendo que antes da hora assumir uma bronca como essa. Embora assumir uma bronca como essa do Flamengo e do nível do Flamengo nos últimos anos, além de ser uma grande alegria para um coração rubro-negro de criança e uma honra para qualquer profissional, não é tão ruim assim, porque o time está numa semifinal de Copa do Brasil e pode, no campeonato, ainda sonhar no campeonato que está mais para Botafogo, Palmeiras e até Fortaleza. Mas, enfim, o Flamengo está vivo. E mostrou-se muito vivo. E aí volta uma questão que a gente fala desde a saída do Jorge Jesus em 20, que dá vontade de dar uns cutucõezinhos no elenco do Flamengo. Toda mudança é aquilo que a gente acabou de falar das manchetes do GE, e toda vez você fala, pô, não é possível que os mesmos caras sejam esses. Eu vou pegar um cara que eu admiro muito, que é o Gabigol. Gabigol, quase que há 18 meses, não é o Gabigol. Ele quase faz um gol espetacular do nível dele, de uma letra fantástica contra a grande defesa do Hugo Souza. O que aquilo tem de diferente do Gabigol do Tite, que não jogava, com o Gabigol do Felipe? Claro que tem confiança, o Felipe confia no Gabigol, tem uma relação que o Tite nunca teve desde as tretas lá em 2016, que o Vampeta já explorou várias vezes aqui. A Jovem Pan, eu agradeço sempre ao velho Vamp, né, das inconfidências levadas ao ar. Aqui é um programa de informação e o Vamp sai falando, mas assim, não só a confiança readquirida e, claro, o apoio da torcida. É só ver o que aconteceu quando foi anunciado o nome do Tite na vitória dura contra o Atlético Paranaense no domingo, e quando ele foi anunciado depois do Gabigol na escalação do Maracanã. Foram os dois mais aplaudidos, o Gabigol e, sobretudo, o Felipe Luiz, que estreava. O Tite foi mais vaiado, xingado no jogo, ganhou por 1-0 e aconteceu o que não rolou. Então, assim, é outro momento. E o Vanderlei tocou num ponto muito importante que a gente sabe. Tem eleição dura e equilibrada no Flamengo agora.
E não só no Flamengo. Domingo tem eleição para vereador, para edil, para o Marcos Braz. Então também o Tite sabia que estava com a cabeça de qualquer jeito, né? Lamentavelmente, porque essas questões que se envolvem, ainda mais com o Marcos Braz, o Landim, e não se deve perder pelo nome também o Bruno Spindel, que apareceu depois de um tempo, né, para falar aquelas bobagens sobre a história do futebol, sem respeitar a história do Dida, sem respeitar a história do Carlinhos, sem respeitar a história do Nelson Carlinhos Violino, sem respeitar a história do Flamengo e a história do futebol brasileiro, tricampeão mundial na era de ouro do futebol. Rapidinho, aproveitando que não está aqui outros colegas. Ele disse também, né, que o Campeonato Brasileiro passou a ser, não sei, considerado, digamos assim. Oficialmente de 71 a partir de 70. Em 2010 a unificação. Também deu aquela polêmica. Só para deixar claro, Taça Brasil para mim é a mãe da Copa do Brasil, Robertão é o pai do Brasileirão, eu não teria feito a unificação, mas uma vez unificado, que se siga, né? Não vai ser a Placar, não vai ser o Lance, não vai ser a Folha de São Paulo, não vai ser a Jovem Pan, e muito menos quem não sabe nada e é prepotente, ignorante a respeito, como o Bruno Spindel, que eu repito, quando ele fala aquelas coisas lá, então que o Flamengo do Carlinhos, do Nelsinho, de tanta gente maravilhosa, do Samarone, do Dida, grande do Zico, não tivesse jogado, né? Tem Taça Brasil nem Robertão. Então, tivesse perdido para o WO, aquelas coisas da era de ouro do futebol brasileiro. Você pode discutir mesmo a unificação, você não pode ir com desrespeito à própria história. Então, aquelas coisas que não se sabe, então já que você usou o termo coisa. Então, por favor, vamos respeitar a história do próprio Flamengo, do Zico, que muda de patamar, muda de história, do Flamengo campeão do mundo do 81, que é o melhor time que eu vi, do Flamengo que eu tive a honra de escrever o livro oficial do Flamengo e do livro do Zico também. Pena que você não estava no lançamento lá no livro do Zico, mas acontece, né? E quem escreveu fui eu, tá, Spindel? Não foi evidentemente você, porque acho que se nem a história do Zico você sabe, até porque o Spindel, o Landim e o Braz pertencem à diretoria de um clube único, que só tem eles três. Aliás, tem mais dois também. Clube de Regatas Flamengo, ou seja, é do ego desses caras, do Spindel, do Braz, do Landim, que se acham maiores que o Flamengo, maiores que a Gávea, agora maiores que o Gasômetro, maiores que o Maracanã, maiores que o Zico, que o Domingos Leônidas, que o Dida e tanta história maravilhosa que vocês fazem parte, vocês montaram um time espetacular, mas eu acho que nem vocês sabem, até porque qualquer coisa, vocês vão achar que é qualquer coisa, que vocês não sabem a respeito da coisa. E isso acaba refletido em campo. Eu estava até dando uma olhada aqui, o nosso Coquinho mandou, né? Aí já viu, né? Coquinho, Palmeiras, Abel Ferreira, já sabe, né? Durante a era Abel Ferreira, o Flamengo teve 8 técnicos. Todos foram fritados, né? Todos acabaram deixando. Que é o Jorge Jesus, que voltou por conta da pandemia, voltou por Lisboa. Aí a direção do Flamengo não tinha o que fazer. Mas todos eles são responsáveis pelas multas e só não pagaram multa quando demitiram o treinador campeão da América e da Copa do Brasil, que era o Dorival Júnior. Domenech, Rogério Ceni, Renato, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli e o Tite. Os técnicos que passaram pelo Flamengo na era Abel Ferreira. Enquanto o Abel Ferreira estava aqui no Brasil, chegaram esses técnicos para treinar o Flamengo e não ficaram esses técnicos. Um interino, né? Não, vários interinos que foram mudando os interinos. Souza. Eu só estou acrescentando porque não tem vários outros interinos também, porque o Flamengo também não tem uma comissão técnica permanente, então quase todas essas trocas têm um interino diferente, porque ele mantém o cara do sub-20. A sorte, felicidade e mérito é que agora tem um senhor, entre aspas, interino, que inclusive já foi desinterinizado, porque a nota oficial, quando o Tite é demitido, também outra coisa inovadora. Às 7h30 da manhã da segunda-feira, mas já é uma evolução em relação à demissão do Rogério Ceni, que em 2021 foi demitido às 2h46 da manhã de sábado, pelas notas oficiais. Então já é uma evolução. O Felipe Luiz é anunciado como interino e depois, acho que corretamente, vai ficar até o dezembro de 2025, claro, sendo Flamengo e futebol brasileiro, né? Ô Bruno, até sobre isso. A gente fala da diretoria do Flamengo, tudo isso acaba refletindo dentro de campo, mas a atitude dos jogadores. Eu gostei de ver o Flamengo jogar contra o Corinthians. Eu gosto do Felipe Luiz, acho que é um cara jovem, um cara estudioso. Já como jogador de futebol, mostrava que podia ser esse técnico de qualidade, até pelos nomes com que ele trabalhou na carreira, o futebol europeu, seleção brasileira. Mas essa postura dos jogadores não diz mais sobre os jogadores do Flamengo do que propriamente o trabalho do Tite? Sim, acho que sim. E assim, acontece às vezes de você trocar o técnico em vários times e aí nos primeiros jogos tem uma animação maior. Eu achei que a empolgação pro jogo de quarta foi assim, exagerada ao cubo, a 10ª potência, qualquer coisa, assim, uma coisa
muito fora da realidade, assim. Eu acho que a empolgação foi muito fora do normal, muito fora da... Que parece que o Flamengo teve uma atuação que não tinha desde os tempos de Jorge Jesus, e não é verdade. Teve bons jogos com o Sampaoli, teve bons jogos com o Tite, teve bons jogos com o Rogério, teve bons jogos com o Dorival, teve com o Vitor Pereira, que durou pouco. O primeiro jogo da final do Carioca, Flamengo e Fluminense, 2-0 Flamengo, foi um jogo muito bom do Flamengo com o Vitor Pereira. Então, assim, uma coisa muito exagerada, que é ruim para o Felipe Luiz, que não tem culpa nenhuma disso. O Felipe Luiz, não foi o Felipe Luiz que falou que agora ele é o cara que vai revolucionar tudo. Não, a imprensa que está falando isso por ele. Parte da torcida, parte da imprensa, e depois vão cobrar dele algo que as pessoas estão colocando em cima dele. Que quando começar a perder, o mesmo exagero para cima, ele acontece para baixo. Isso a gente já viu milhões de vezes acontecer no futebol brasileiro. E o Mauro trouxe aqui as manchetes das estreias de outros treinadores do Flamengo. Aí eu lembrei a estreia do Diniz na seleção. E se você procurar de todos os clubes, tem várias dessas. Gareca de novo, né? O Gareca no Palmeiras. Então, assim, e os mesmos que hoje vão exagerar para cima, quando perder vão exagerar para baixo e vão botar a culpa no Felipe. A gente vai ter que ouvir ainda alguns comentários. O Felipe não se dizia o máximo, ele não disse nada. Ele não falou absolutamente nada. As pessoas que estão falando isso do cara, pô. Ele estava se achando muito, ele não está se achando nada, ele está trabalhando. As pessoas que estão falando e colocando coisa em cima dele. Não dá para saber o que vai ser o Felipe treinador. Tomara que seja um ótimo técnico, que eu gosto da figura, não o conheço pessoalmente, mas acho que o Felipe foi um ótimo jogador e é um cara, as entrevistas que eu vi, ele trabalhou como comentarista no Sport TV durante a Copa de 22. Realmente é um cara que tem muito conhecimento pela experiência como atleta e é um cara que claramente estava se preparando para ser treinador, mas, cara, não dá para saber e tem coisa que não está no controle dele e de nenhum outro técnico. Eu estava falando com um amigo ontem e ele falou uma coisa que é verdade. No futebol brasileiro é quase impossível ter uma revolução. Quase impossível, não no Flamengo, em todos. Porque há esse exagero. Se o cara perder 2 jogos, vão chamar o cara de estagiário, de não sei o quê, vão exagerar para baixo. Vão ser até ofensivos e mal educados com o cara, né? Sendo que é uma coisa só profissional, mas vão chamar o cara de estagiário de uma maneira pejorativa. Não tem nenhum problema ser um estagiário, mas vão chamar de maneira pejorativa. Como assim? Uma maneira como se fosse, esse cara não sabe nada. Como é que ele está aí? Esse cara aí não sabe absolutamente nada. Então, isso é muito perigoso e é impossível por causa dessa loucura. E por outros fatores, com o calendário que tem no Brasil é quase impossível jogar bem sempre, tem vários fatores que impedem que você faça vários bons jogos na sequência, independente do treinador. Então, esse exagero é ruim para o Felipe, porque os mesmos que jogam ele exageradamente para cima, quando ele perder 2 jogos, não é perder muita coisa, perder 2 jogos, vão jogar o cara para baixo também exageradamente e vão botar a culpa nele. Vão falar que o cara disse o que os outros estão falando por ele. O Felipe está fazendo o trabalho dele. E ainda vão dizer, estava muito mascarado, está se achando, não? Estão colocando um peso em cima do cara que é um exagero para um cara que tem um jogo como profissional. Deixa o cara trabalhar em paz, porque quem exagera para cima, exagera para baixo. E aí vai ser ruim para o profissional que não tem culpa nenhuma disso. E até queria saber de vocês, Mauro Betting, Bruno Prado. Agora, com a chegada do Felipe Luiz, a gente comentava até semana passada com o Tite que o título brasileiro parecia muito distante. Flamengo, 11, 10 pontos do líder Botafogo. Depois vou dar uma olhada na tabela de classificação, mas está um pouco distante ainda do Botafogo, né? Vai ter o Bahia neste sábado, em Salvador. Dá para sonhar ainda com o título brasileiro, esse Flamengo? Ou parece muito inalcançável para o Flamengo do Felipe Luiz? Pelo time. Tá 9 pontos do Botafogo, hein? Falei 11, 9 pontos. Tem jogo a menos, né? Tem jogo a menos. Pelo time, pelo elenco, pelo Felipe Luiz, pela essa amostragem que a gente falou no bloco anterior, tem potencial. Estamos falando de um time que foi campeão brasileiro pela última vez, bicampeão em 20, campeão da América e da Copa do Brasil em 22, o 23 horroroso, o 24 campeão do Rio, campeão carioca é só, mas mesmo assim 28 gols marcados, nenhum gol sofrido. Tem tempo hábil para isso. A gente viu, inclusive, no Campeonato Brasileiro, não foi o Flamengo, mas aconteceu alguma coisa. Me parece o Botafogo mais sólido, o atual campeão, bicampeão, e que virou ano passado, faltando 11 rodadas, conseguiu 14 pontos o Palmeiras do Abel, num nível superior. Até o Bahia tá legal. O Flamengo tem essa questão da frente dupla, né? Que é a Copa do Brasil mais exequível, mais provável que o próprio brasileiro, né? Assim, mas por bola, por time, por escalação, você vê quando o Flamengo está desfalcado e desfalcado por muitas lesões ou muita gente convocada, ou desfalcado de futebol, pelos problemas externos e as poucas soluções internas até então,
É um time que, assim, o Flamengo é sempre uma grande emoção. Tem sido, não só agora com o Tite, ou a chegada do Felipe Luiz, o Flamengo você sempre espera alguma coisa. E talvez até de se tanto esperar que às vezes a decepção acaba sendo muito grande. Pô, não é possível esses caras jogarem só tão pouco ou conseguirem. Essa temporada, se a gente for ver vários jogos, o Flamengo foi buscar pontos e gols no finalzinho, né? Até o despedido do Tite, o gol do Gerson foi aos 44 do segundo tempo, o jogo no turno na Liga Arena, o Atlético faz um gol além dos 45, o Flamengo busca o empate também. Então, assim, tá na luta, mas é difícil imaginar matemática e esportivamente que não fique mais para Botafogo e Palmeiras. O Botafogo também, por hora, como o Flamengo tem frente dupla, uma frente mais complexa, que é a Libertadores da América, ainda mais para um clube que ainda não a conquistou e que teve o trauma do ano passado, mas um dos tantos méritos do Botafogo, do John Textor e do quem o cerca, é ter remodelado o elenco, porque o elenco carregava aquele do ano passado a carga daquele derretimento, aquilo que eu falava no turno foi um time sublime do Botafogo do Brasileiro do ano passado e o clube sublimou no sentido da física, né, que passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, com um pavoroso segundo turno que levou o Palmeiras a virar, não só no Newton Santos, mas a virar até o final da tabela. O Botafogo conseguiu montar um elenco ainda melhor, ainda mais competitivo, e não só com muito investimento financeiro, porque a dupla de zaga do Botafogo veio de graça no sentido que vem em final de contrato. Outros clubes, como o próprio Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, poderiam ter feito os investimentos muito certeiros na segunda ótima montagem de elenco. Foi assim 23 e foi ainda melhor em 24. Então, Botafogo e Palmeiras me parecem um bom nível. Mas o Flamengo, claro, por ser Flamengo e pelo nível que tem e pela ideia de futebol mostrada na quarta-feira, na grande vitória que podia ter sido melhor, sobretudo na primeira etapa, o Flamengo ainda pode sonhar, mas em condições lógicas não ganha. E outra coisa, a gente estava falando aqui do Felipe Luiz, e antes da estreia dele pelo Flamengo, e até hoje, né? Tem muita gente tentando relacionar esse Flamengo do Felipe Luiz ao Flamengo do Jorge Jesus. Ah, porque o Felipe Luiz, enquanto jogador, acho até legal a informação, né? Que ele anotou todos os treinos, as atividades do Jorge Jesus. Isso eu acho legal, cara estudioso. Estou torcendo muito pelo Felipe Luiz. Mas quem utiliza essa informação no intuito de querer vincular o Felipe Luiz ao Jorge Jesus está errado. Está errado, eu discordo. Eu acho que o Felipe Luiz é o Felipe Luiz, ele tem o estilo dele. E o Jorge Jesus é o Jorge Jesus. Pronto. Diferente do Jorge Jesus de 25, como eu sou, todo mundo é. E o futebol muda também. O futebol muda, o próprio Flamengo, os jogadores, podem ser até os mesmos jogadores, mas o Bruno Henrique agora, o Gabigol e o Arrascaeta são bem diferentes daquele time fabuloso de 19. Bom, Bruno Prado, o Flamengo do Felipe Luiz, agora que empolgou, você acha que o Flamengo tem condições de brigar pelo título brasileiro ou parece distante ainda para esse Flamengo, Bruno Prado? Não, acho que está distante. Acho que a chance de título é na Copa do Brasil, no brasileiro não. Matematicamente, claro que sim, mas na prática não, porque tem dois times muito bons nas duas primeiras posições, um Fortaleza, bom time. O Fortaleza, se ganhar hoje do Grêmio, assume a liderança, né, porque o Palmeiras e o Botafogo só jogam amanhã. Mas eu acho que vai ficar entre o Botafogo e o Palmeiras. Eu já falei algumas vezes disso aqui. O Fortaleza, um belo trabalho, mas para mim o Palmeiras e o Botafogo têm times melhores e vão acabar brigando os dois. O Fortaleza aí está resistindo, está junto, pode ser líder de pelo menos por um dia. Mais uma vez, já foi líder do campeonato. E o Flamengo está distante. O Flamengo tem 9 de distância para o Botafogo, aí tá um jogo a menos. É um jogo com o Inter no Beira-Rio, né? Um jogo a menos não quer dizer 3 pontos. Esse jogo, inclusive, foi marcado para o dia 30 de outubro. Agora tem data, né? Foi marcar ontem, a CBF marcou alguns jogos adiados. Aliás, só tem mais um jogo sem data, né? Os outros todos já têm data. Esse Inter e Flamengo vai ser dia 30 desse mês. Então, brasileiro, a missão no brasileiro é terminar entre os 4 e garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Que foi o que aconteceu ano passado também, né? O Flamengo, ano passado, na última rodada, garantiu o 4º lugar e uma vaga direta nos grupos, mesmo perdendo para o São Paulo. Se o Botafogo tivesse vencido o Inter, o Flamengo iria para a pré-Libertadores. Acho que esse ano, na reta final, a missão é a mesma, terminar entre os 4 e classificar direto para os grupos.